Bom, pessoal, nós estamos aí caminhando. Vamos lá, eu vou acelerar aqui um pouquinho. Eu tinha até um testemunho para ler para vocês de uma pessoa que me mandou. Vou ler amanhã para não poder tomar mais aqui, muito mais o nosso tempo no que tange a mergulhar no estudo dessa manhã. Nós estamos, como vocês já sabem, trilhando, né, sobre o fruto do Espírito. Já tem um tempinho, tem alguns que nós fazemos em uma semana, em 4 dias de estudo. Deixa eu só abrir aqui, Gálatas 5:22. É o nosso texto base, Gálatas 5:22 e 23. Gálatas 5:22 e 23 é o nosso texto base de cada manhã, desde quando nós iniciamos o estudo aqui sobre o fruto do Espírito. Amém, pessoal colocando, Pastor Bruno, abençoado. Amém. Amém. Que bom. Feliz aqui. Nós que agradecemos, pastor, por tudo. Estou desde o primeiro dia. Que legal. Já dá para fazer um livro do Clube 71, a Denise falou. É verdade, né? Vamos fazer aí? Um livro de devocionais? Depois eu quero saber que quem já recebeu o livro Deixando Marcas no Caminho. Eu assinei todos. Ontem nós finalizamos aqui assinando todos os livros que compraram, todas as pessoas que compraram na pré-venda, eu já assinei, já entreguei para a transportadora. Então vai chegar aí na casa de vocês muito em breve. Alguns já receberam, já estão me marcando, e depois outros, à medida que for chegando aí, você vai me falando, tá bom? Meu livro foi postado ontem, que legal. Então vamos lá, pessoal. Vamos lá. Pessoal compartilhando aqui as lives que mais marcaram, que legal. Pois a gente vai fazer aí essa revisão, né? Essas reprises a gente sempre faz. Então vamos lá, pessoal. Já soltei aqui o cronômetro. Opa, deixa eu só ajustar. Ok. Hoje nós vamos entrar em outro gomo do fruto do Espírito. Lembrando que o fruto do Espírito, eu falei isso logo quando nós iniciamos as nossas séries de devocionais sobre o fruto do Espírito. Obras da carne está no plural. São várias obras da carne onde pessoas fazem essas coisas, talvez isoladamente, ou 2 ou 3, mas o fruto do Espírito está no singular. O que nos fala que quem tem um Espírito carrega o fruto que é composto por esses 9 gomos: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Já decorou o fruto do Espírito? São 9. 9 gomos. Então, uma pessoa que tem um Espírito, se de fato ele tem um Espírito, ele tem essas 9 virtudes dentro dele. Uma pessoa que tem o fruto do Espírito, ela não pode dizer, eu tenho fidelidade, mas eu não tenho domínio próprio. Não. Você tem uma pessoa que tem um Espírito, que é cheio do Espírito Santo, né? E isso evidencia uma pessoa cheia do Espírito Santo. Não são os dons que ela tem, mas é o fruto que ela carrega. Nós falamos sobre isso também. Ela carrega essas 9 virtudes. Algumas certamente precisam ser melhoradas, vamos assim dizer, lapidadas, melhor lapidadas, aperfeiçoadas, mais evidenciadas em nós. Mas quem tem, de fato, o fruto do Espírito carrega essas virtudes. Deixa eu só ajustar aqui no Instagram aqui. Ok, vamos lá. Entendido? Então deixa eu ler mais uma vez o versículo, apesar de que eu já praticamente falei ele aqui decorado, mas o versículo para essa manhã, né? Vou ficar hoje em Gálatas 5:22, amanhã eu falo sobre mais um aspecto do que a gente vai tratar hoje. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Quem trafega sobre essas coisas não precisa nem da lei, porque automaticamente ele já vai cumprindo a lei pelas virtudes que ele carrega. Olha só, gente, sobre o fruto do Espírito hoje, nós vamos falar sobre a fidelidade. Nós finalizamos, na semana retrasada falamos sobre a benignidade e na semana passada falamos sobre a bondade. Então agora nós vamos entrar falando sobre a fidelidade. Fidelidade. Bom, me fala aqui. Fidelidade. Deixa eu só ver aqui se está tudo ok para o pessoal. Ok.
Maravilha, tudo certinho. Obrigado aqui. Deixa eu ver se eu perdi alguma coisa aqui. Então vamos lá. Fidelidade. A gente precisa já começar a perceber o quanto que está altamente escasso essa virtude do Espírito Santo, ou essa virtude que é uma nobreza de caráter, que é uma virtude ao mesmo tempo ética diante da sociedade, o quanto que está escasso na geração que a gente vive. O homem sempre foi pecador e sempre carrega, muitas vezes, desafios para poder ser fiel àquilo que faz. Mas nessa geração a gente tem visto o quanto que isso tem sido muito deixado de lado. O quanto que, antigamente, por exemplo, as coisas eram feitas, eu não sei se, não é da minha época, mas eu já ouvi meu pai falando, meu pai falava muito sobre isso, meu avô, no fio do bigode, né? No fio do bigode, eles faziam as vendas, eles faziam os contratos, eles faziam as negociações. Antigamente as pessoas davam a palavra, né? Algumas décadas atrás, a pessoa dava uma palavra e falasse alguma coisa, não, pode deixar que eu vou fazer isso, pode deixar que nós vamos, tá feito, o negócio tá feito, dá a mão ali, e falou, tá falado. Né? Antigamente tinha muito essa virtude de uma forma ainda mais, essa virtude de forma ainda mais evidente. Porém, na atualidade, isso tem sido completamente desprezado. Hoje a gente vê a falta de fidelidade nas relações, por exemplo. É triste. O índice de divórcio aumenta e uma das maiores causas de divórcio hoje é justamente a infidelidade conjugal. A infidelidade conjugal. Uma das maiores causas de separação entre casais. A segunda maior é a incompatibilidade de genes, né? Gênio, na verdade. Onde a pessoa fala, depois que eu casei, eu vi que fulano, eu e ele não dão certo. Terceira maior causa, por conta de finanças. Então, entre as 3 maiores causas de destruição de família, de quebras de alianças, em que casais com filhos, às vezes mesmo com filhos se separam e filhos vivem momentos traumáticos da história, carregam muitas vezes traumas no decorrer da vida, não acreditam na família, porque quantos filhos hoje, quantos jovens hoje são jovens de pais separados. E o que está em primeiríssimo lugar é justamente a quebra desse fruto do Espírito, que é a fidelidade. Hoje há uma altíssima infidelidade nas relações conjugais, tanto física e quanto mais na internet, quanto mais nos olhares, nos pensamentos, no coração. Então nós precisamos clamar por misericórdia de Deus para que nós não possamos ser pessoas que desprezam essa virtude e que se rechaçam essa virtude de forma tão violenta como tem sido rechaçada na atualidade. Famílias têm sido destruídas. Filhos têm perdido a esperança de ter lares estruturados ou de criar uma família estruturada. Porque a infidelidade está sendo altíssima, causando um caos na família. Faz sentido, gente? Faz sentido? Então, há uma altíssima falta de fidelidade nas relações hoje. Há uma altíssima falta de fidelidade no cumprimento da palavra. As pessoas não zelam mais pela palavra. Elas falaram aqui, depois elas esquecem, elas não cumprem, está tudo bem no coração delas. Porque a fidelidade não tem sido essa base, essa virtude presente no coração dessas pessoas, de muitas pessoas da sociedade hoje. Por que a política hoje está desacreditada? Por que a gente ouve, quantos de nós não ouvimos hoje discursos políticos
E aqui às vezes entra num ouvido e sai no outro. Ou o nosso coração nem é tomado de muita expectativa. Porque quantas são as promessas feitas nos palanques e não cumpridas na prática? Hoje a pessoa, como eu falei no início, a negociação era feita no fio do bigode, no apertar da mão, falou, tá falado. Hoje a gente precisa de fazer o contrato, de fazer a assinatura, de reconhecer a firma da assinatura, de ter advogado, e mesmo assim as pessoas quebram os acordos. E mesmo assim as pessoas ainda não zelam pela fidelidade naquilo que fala. Não são fiéis para cumprir aquilo que se comprometeram a fazer. Então a política está desacreditada porque a virtude da fidelidade não tem sido uma realidade. A família está sendo cada vez mais destroçada porque a virtude da fidelidade não tem sido cultivada e zelada. E esses desdobramentos começam, porque isso é como uma base, esses desdobramentos começam a refletir em todos os aspectos da nossa vida. Na família, coisas pilares. Na vida profissional, nas relações sociais, nas amizades. E não é diferente da nossa vida com Deus. Quantas pessoas hoje têm a maior tranquilidade de assumir um compromisso com Deus? Pegue isso. Eu falo isso com muito temor e tremor. Assumem um compromisso com Deus, passam pelas águas do batismo, às vezes atuam em ministério, mas corrompe a aliança com Deus, envolvendo idolatria no seu coração, envolvendo com coisas do mundo. E tá tudo bem, às vezes no coração delas, quebram a aliança com Deus. Não são fiéis a Deus no que tange ao seu corpo, aos seus dons. Não são fiéis a Deus na entrega do coração. Se comprometem a deixar tudo, como diz a palavra em Lucas 9:23, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A pessoa declara isso, passa pelo batismo, a morte do velho homem, mas facilmente quebra essa aliança com Deus, se envolvendo com o mundo, estando em Deus, se enxafurdando no pecado, e tá lá na igreja, e tá tudo bem, tá no altar, e tá tudo bem. Há uma falta de fidelidade para com Deus. Há uma falta de fidelidade para com os relacionamentos que nós comprometemos a aliançarmos. Há uma falta de fidelidade com a palavra. Então nós precisamos blindar o nosso coração e clamar pela misericórdia de Deus para que a infidelidade não seja uma realidade, que é um pecado no nosso coração. A Claudete está colocando: a infidelidade causa uma ferida tão grande na vida de uma pessoa. Temos que pedir a força do Espírito Santo, exato. Olha aqui a Laura colocando aqui, relembrando as maiores causas aí de divórcio: a falta de fidelidade, a incompatibilidade de gêneros e a vida financeira, por não saber sobre isso. Olha só, gente. Então nós precisamos mais do que nunca colocar o nosso foco, a nossa atenção e clamar a Deus, Senhor, que a fidelidade esteja, como dizem Provérbios, que eu vou ler amanhã, Provérbios, esteja atada ao meu pescoço, seja visível, onde as pessoas não tenham dificuldade de ouvir uma palavra minha e falar: será que vai falar? Isso aí fala e não cumpre. Isso não pode acontecer numa pessoa que é servo de Deus, que tem o Espírito Santo. Não, nós precisamos ouvir nos bastidores, ouvir das pessoas dizendo sobre nós assim: não, se ele falou que vai vir, ele vai vir. Se ele falou que vai fazer, ele vai fazer. Pode acontecer imprevistos, mas se eu me comprometi com uma palavra, eu vou fazer. Isso é fidelidade. Se eu me comprometi com algo, eu vou fazer. Isso é fidelidade, é uma virtude do Espírito. Então, gente, olha só. O que é fidelidade? Fidelidade, né, no grego, que está escrito esse texto, é fides, que também tem relação com a fé. Então, no grego popular, essa palavra é uma palavra comum para confiança. Então, sinônimo de fidelidade, à luz do grego original que foi escrito, é confiança. Em algumas traduções está fé. Ou seja, confiança naquilo que é dito, naquilo que é assumido. É uma característica de um homem digno de confiança.
Isso é a fidelidade. Então, ser fiel, se a gente for trocar por miúdos, como é uma expressão coloquial, é você ser constante naquilo que você se compromete. Ser fiel é você ser decidido. E se eu perguntar para você, e quero que você me fale aqui, quem é uma pessoa, me fala um personagem bíblico que vem à sua mente quando se fala de ser fiel, de fidelidade a Deus. Qual o personagem bíblico que vem na sua mente quando se fala sobre um homem que foi fiel a Deus? Fidelidade, isso aí é sinônimo de confiança. As pessoas precisam ver isso em nós. Leia depois Provérbios 3:3. Não te desampare a benignidade e a fidelidade. Atas ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. Atas ao pescoço. Ela precisa ser visível, externada, percebida pelas pessoas. As pessoas precisam vislumbrar e ver com clareza em nós que nós somos pessoas que zelam por aquilo que nós falamos, homens dignos de confiança. As mulheres, muitas mulheres hoje não tem um homem que caminha do seu lado que ela confia nele. Eu não sei se esse homem está no trabalho, se esse homem está com uma pessoa, se esse homem está no boteco. Não sei onde esse homem não tem confiança. Falta de caráter. Do caráter e da virtude do Espírito. Então, a fidelidade é uma pessoa que é digna de confiança. Deixa eu ver se eles colocaram aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Fidelidade é sinônimo de confiança. Exato, Tamires, exato. Vamos ver aqui, ó. José, aqui o pessoal falando, ó. Jó foi fiel ao Senhor, gente. Jó foi fiel ao Senhor, ele não blasfemou contra Deus, mesmo que as circunstâncias o pressionaram, mesmo que ele não estava entendendo o porquê, o que ele se comprometeu com Deus, de ser um homem íntegro, reto, temente a Deus e não se desviado, ele não cedeu. Olha aqui o pessoal lembrando aqui, ó, de Daniel. Daniel não se contaminou com as finas iguarias do rei, correndo risco de vida. Daniel permaneceu fiel ao Senhor. Um compromisso que ele tinha com Deus, ele não negociou seu compromisso, fidelidade, mesmo correndo risco de vida. E tantos outros homens que eu estou falando, estão sendo colocados aqui, ó. Josué, José do Egito. Você viu que o José ele era fiel ao seu patrão. O seu patrão deu para ele a liberdade dele governar todas as coisas na sua casa, ser mordomo sobre tudo. Obviamente, menos ele não poderia se envolver com a mulher dele, com a mulher de Potifar. E esse homem, numa situação onde não tinha câmeras, pensa só, não tinha câmeras, não tinha jeito de filmar, não tinha jeito de gravar as coisas. Esse homem ele é cercado pela mulher do seu senhor e colocado à prova. Certamente, ó, não tinha ninguém na casa, não tinha câmeras, não tinha nenhum meio de tecnológico para poder talvez colocar ele sob ameaça e ele fugir com medo de ser visto. Mas a fidelidade dele era tão grande que mesmo talvez tendo tudo que ninguém ia ficar sabendo, que não tinha ninguém na casa, não tinha câmeras na casa, ele é fiel a Deus. Ele diz: eu não posso pecar contra o meu Senhor, porque ainda que os homens não estejam vendo, existe um Deus que tudo vê, meu irmão. E é isso que isso deve ser vinculado, deve ser afixado no nosso coração, porque a nossa fidelidade a Deus seja inegociável, e a nossa fidelidade em tudo que nós fizermos, mesmo que a esposa não esteja por perto, mesmo que o patrão não esteja por perto, mesmo que uma outra pessoa não saiba, o nosso Deus tudo vê, os olhos do Senhor estão sobre todos os lugares, e eu sou fiel ao Senhor. Olha que exemplo de fidelidade foi de José. Régia lembrando uma frase que a gente já citou aqui, ó. Caráter é o que você faz quando ninguém vê. Integridade só é integridade quando se está só. E aí, integridade só é integridade quando se está só, é quando o patrão não está perto e eu continuo sendo fiel nas finanças que eu coordeno, eu tenho acesso ao dinheiro, mas eu não corrompo os meus princípios. Eu tenho acesso, às vezes, a qualquer outras informações, mas eu continuo sendo fiel. Isso é característica, isso é virtude de homem de caráter, de mulher de caráter. Então, o fruto do Espírito, a fidelidade, é algo que vai te dar, que vai abrir portas para você. Porque é algo extremamente escasso. Então, ser fiel é ser constante, é ser decidido, é perseverar, mesmo quando as pressões vieram do nosso lado para tentar fazer a gente ceder.
é não mudar, sejam quais forem as circunstâncias da nossa vida. A Raelma está lembrando os 3 homens que foram jogados na fornalha de fogo. E tantos outros. Os homens eles estavam sob a ameaça de serem mortos, como foram de fato lançados na fornalha de fogo, mas não cederam o seu compromisso com Deus. E hoje muitas pessoas deixam Deus por qualquer coisa. Ah, fulano não sorriu pra mim, fulano falou, o líder tal, o pastor tal, ou o irmão tal, ele falou isso comigo, eu não tô na igreja mais. Tanta gente deixa de ir na igreja ou para de servir a Deus, de servir no reino de Deus por causa de homens. E uma coisa que eu tenho no meu coração, quem deixa a igreja, quem deixa o reino de Deus por causa de homens é porque nunca esteve nele por causa de Cristo. Quem deixa a casa de Deus, o servir no reino de Deus por causa de homens, é porque nunca esteve nele por causa de Cristo. Porque Cristo, mesmo decepcionado por Pedro, por Judas e por tantos outros que todos abandonaram, nunca desistiu do chamado, nunca desistiu de investir em vida, nunca desistiu de cumprir o propósito. Isso, gente, é uma virtude que nós precisamos clamar a Deus para que faça parte, que esteja entranhado no nosso caráter. Como diz Provérbios 3:3 que eu citei agora há pouco, não te desampare a benignidade e a fidelidade, atas ao teu pescoço e escreve-as na tábua do teu coração. Que a fidelidade jamais ela seja registrada e jamais seja negociada dentro de nós, seja em qualquer aspecto, aplicável nos nossos relacionamentos familiares, conjugais, na nossa vida profissional, na nossa vida com Deus. E que o Senhor tenha misericórdia de nós. E que essa confiança, essa fidelidade, seja uma marca onde as pessoas vão ver que são atadas ao teu pescoço e afixadas no seu coração, inegociáveis dentro de nós, no nome de Jesus. Amém? Aqui, ó, faltando 1 minuto para encerrar e eu quero orar com você. Amanhã eu vou falar para você sobre a tríade. Eu quero começar falando sobre a tríade que compõe o fruto do Espírito. Vai te ajudar a entender ainda melhor, como que funciona essa tríade do fruto do Espírito, o quanto que ela é impreterível, o quanto que ela é indispensável, porque hoje nós estamos entrando na terceira tríade que compõe o fruto do Espírito, que tem a ver com a gente. Amanhã eu vou falar mais sobre isso. Mas hoje nós queremos deixar essa palavra sobre esse primeiro aspecto, essa primeira virtude dessa última tríade do fruto do Espírito, que é a fidelidade. Fidelidade no coração. Digno de confiança, decidido, perseverante. Não mudo aquilo que eu falo, sejam quais forem as circunstâncias. Que o Senhor venha nos dar famílias estruturadas. Que o Senhor venha nos dar relacionamentos saudáveis. Que o Senhor venha nos dar uma vida constante na caminhada com Ele. E que nada furte essa virtude do nosso coração. Pai, muito obrigado por mais uma manhã. Obrigado, ó Deus, pelos testemunhos compartilhados. Obrigado, ó Deus, pelos aprendizados, ó Deus, que nós temos tido, ó Deus, do trilhar de cada manhã aqui, ó Deus, nas lives 7.1. Quero pedir ao Senhor que o Senhor venha, ó Deus, fazer conforme Provérbios 3 nos diz. Ó Deus, que jamais, ó Deus, a benignidade e a fidelidade que nós ministramos hoje, ó Deus, que jamais ela seja retirada do nosso pescoço e apagada do nosso coração. Provérbios 3:3 nos fala, ó Deus, que ela deve estar atada ao meu pescoço, visível, as pessoas vêm olhar e vêm certificar que aquilo que a gente fala, a gente zela para cumprir. Ó Deus, isso vai estar entranhado no nosso coração, escrito nas tábuas do nosso coração, onde as circunstâncias não vão nos deixar, ó Deus, corromper, ó Deus, com a fidelidade, com a palavra, com aquilo, ó Deus, que nós afirmamos diante do Senhor, ó Deus, e diante dos homens. Afinal, ó Deus, quando nós, ó Deus, agimos com fidelidade, nós estamos revelando o caráter do Senhor, nós estamos sendo verdadeiros, ó Deus, evangelistas, evidenciando, ó Deus, o teu caráter, porque o Senhor é fiel. O Senhor é fiel. Então, fidelidade é comunicar aquilo que o Senhor é, ó Deus, nas nossas relações e por onde nós passarmos. Nós oramos agradecidos por mais essa manhã, no nome de Jesus. Amém e amém. Pessoal, maravilha, maravilha. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe sua manhã, que Deus abençoe sua casa. E guarde isso. Convide mais uma pessoa, né, para poder estar aqui com a gente amanhã, participando. Nós vamos falar mais um pouco sobre a fidelidade e logo depois nós vamos entrar sobre a mansidão.
Então não perca, são características que vão nos fortalecer, nos fazer cada vez mais parecido com Jesus, vai ampliar as nossas... Gente de confiança, as portas são abertas. José só tinha confiança até mesmo da chave da prisão, porque ele só recebia a chave da prisão porque ele era um homem de confiança. Ele recebeu cargos de altíssimo nível porque ele era de confiança. Então, essa virtude vai abrir portas grandiosas para a sua vida. Então, jamais negocie isso em qualquer nível da sua vida. No relacionamento com sua esposa, com seu esposo, no relacionamento com Deus, no relacionamento profissional e etc. No mais, que Deus te abençoe. Graça e paz seja sobre o seu coração. Gratidão aqui ao William Nascimento pelo selinho e a Dan Camargo. Que Deus abençoe aí e multiplique sobre a vida de vocês no nome de Jesus. Tchau, tchau. Até amanhã às 7h01. Aguardo você.